Capítulo 7, palavras introdutórias que refletem o conteúdo de todo o capítulo. Abro aspas. Certa vez, enquanto os anjos ministravam a mim, Deus me permitiu ver Jesus como cordeiro sacrificado. Meu coração se partiu. Enquanto este panorama da verdade passava diante de mim, eu o via como o cordeiro deitado ali na morte. Então eu vi o cordeirinho lentamente começar a se levantar, e quando se levantou, tornou-se um poderoso carneiro com 7 chifres na cabeça e 7 olhos. Você o viu morrer como cordeiro, agora veja-o como ele ressuscitou, o grande conquistador com todo o poder no céu e na terra, dado a ele. Fecho aspas para as palavras do anjo. Capítulo 7. Título: Ele provou a morte. Abro aspas para as palavras do pastor Roland Buck. Certa manhã o Espírito Santo disse: Escreva, guarde as palavras que lhe falei. Elas se tornarão uma luz para muitos. Eu não apenas ministrarei através de você, mas acompanharei essas palavras e darei vida a elas, onde quer que sejam enviadas, assim como já dei asas às minhas mensagens trazidas a você pelo anjo do Senhor. Não tema falar em nome dele, pois as palavras que eu dou não são as suas palavras, mas as palavras dele, e são estabelecidas para sempre. Porventura elas não são encontradas na palavra eterna e viva dele? Portas de muitos povos e nações que foram fechadas há muito tempo serão penetradas por estas palavras de vida. Eu ordeno às hostes do Senhor que foram enviadas para esta hora que apressem para ele o ajuntamento de um povo para o seu nome e os preparem para aquele grande dia do Senhor. Eles precederão e seguirão essas palavras do Pai para preparar o povo, dispersar as forças das trevas e cuidar gentilmente das multidões que ouvirão. Fecho aspas. Muitas vezes há reações mistas na mente das pessoas quando falamos do sobrenatural. Tem havido muitos tipos diferentes de reação no que se refere à visita dos anjos ou alguma verdade sobrenatural que Deus trouxe, porque é um pequeno choque, mas na maioria dos casos o ceticismo desaparece rapidamente quando as pessoas ouvem as mensagens. No fundo de seus corações, as pessoas esperam sinceramente que Deus esteja visitando de novo seu povo de uma maneira especial. À medida em que o Senhor tem tratado comigo desde aquela manhã, meditei sobre essas palavras que ele me disse para escrever e preservar e questionei: qual é o coração de sua mensagem? Qual é a verdade que Deus está trazendo ao mundo hoje? É algo tão importante para Deus que Ele esteja usando mensageiros divinos para vivificar a palavra, onde as pessoas falharam em discernir o que Ele realmente disse? Fecho aspas. Ele não está nos dando uma nova palavra. Ele está pegando sua palavra, a Bíblia, e acendendo uma luz dentro dela, tornando-a viva. Esta pergunta se repetiu em minha mente: Deus, qual é o coração da mensagem que tu queres que o mundo tenha nesta hora? Ao pensar em todas as emocionantes mensagens que o Senhor me deu por meio dos anjos, percebo que todas elas apontam para uma verdade central.
Isto provou ser o próprio coração de Deus, o coração da Bíblia, o coração de toda a história, a essência, o centro da mensagem de Deus para nós é o sacrifício de Jesus. Jesus veio do seio do Pai. A palavra nos diz que ele era um cordeiro morto antes da fundação da terra. Apocalipse 13:8. O sacrifício de Jesus foi o próprio coração de Deus exposto ao homem. Tudo que Deus fez gravita em torno da obra completa de Jesus e daquele instante em que ele foi pendurado na cruz e respirou aquelas palavras: está consumado. O sacrifício de Jesus era o coração de Deus e o coração de sua mensagem. Cristo tornou-se o coração da sociedade e da civilização. A história deve datar de Cristo de ambos os lados. Onde quer que Cristo e sua mensagem tenham sido levados, tem havido luz. Onde ele não foi e onde a mensagem não conseguiu penetrar, há trevas. Ele é o centro da vida, ele é o coração. Sem Jesus, a própria vida, o próprio batimento cardíaco desapareceriam de tudo. Ó Deus, que nunca mais sejamos os mesmos, porque veremos, saberemos, sentiremos, teremos, viveremos, por causa do que a morte de Cristo trouxe para nós. Que este seja o momento em nossas vidas em que tiremos o contrato que tu fizeste conosco, escrito no sangue de Jesus. Olhemos para ele e reconheçamos que algo muito especial aconteceu. Não era apenas o aconchego de sua vida e a morte de sua mortalidade humana. Milhares de pessoas sofreram morte física e tormento, mas esta não era a morte a que ele se referia. A morte a que ele se referia não foi apenas a parada de seu coração, não foi a cessação de sua respiração, não foi o fim das forças vitais para ele, e não foi apenas a separação, foi mais. Conhecemos as dores da morte terrena e também sabemos que a morte dói por causa da separação de amigos, entes queridos e atividades terrenas, mas a morte dele não foi apenas uma separação de coisas queridas. Deus disse a Adão e Eva que o dia em que comessem do fruto era o dia em que iriam morrer, e a palavra também nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. Os olhos de Deus estão abertos sobre cada pessoa, quer conheça Jesus ou não. Até os ímpios são cuidados por Deus. Seus braços estão estendidos para as pessoas quando ainda estão em seus pecados. Deus nos diz que quando éramos seus inimigos, ele nos amou o suficiente para dar Cristo para morrer por nós, mesmo antes de conhecê-lo. Isso não foi para a cessação de nossa vida na terra. Ainda teremos que provar a morte terrena, ou então sermos transformados para que possamos deixar esta mortalidade. A segunda morte que a humanidade enfrenta traz medo, pavor e tormento por toda a vida. Esta foi a morte que Jesus tomou por nós. Quando ele estava pendurado na cruz, não era a angústia do tormento físico, embora ele sentisse tudo o que poderíamos sentir, e não era a separação das pessoas que ele amava, embora sentisse tão imensamente quanto qualquer um de nós. Mas Jesus sofreu dores que mesmo os ímpios, aqueles totalmente separados de Deus,
nunca sentiram, pois os ímpios nunca sentiram as dores que vêm quando a última centelha de esperança se extingue e eles ouvem as palavras: partam para a condenação eterna. Enquanto vivem nesta terra, eles nunca sentiram o peso, a desesperança e o horror de sentir o lado frio de Deus. Quando ele lhes deu as costas, Jesus sofreu o tormento de uma alma condenada. De seu coração ele gritou: ó Deus, por que tu me abandonaste? E as dores frias da condenação eterna, aqueles dedos gelados agarraram sua vida e Jesus sofreu o julgamento de Deus. Ele estava totalmente separado de Deus naquele momento. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, eu quero levar essa verdade para as pessoas. Construa uma imagem diante de nós agora. Permita-nos ver o que tu fizeste. Mostra-nos o teu amor por nós, que foi tão grande que teu Filho unigênito se tornou o nosso substituto. A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou a pastora Marisa, falando aqui de Londres. A segunda parte deste capítulo está no próximo vídeo. Não perca!